estamos mais uma vez com muita alegria aqui na Igreja Cristã Antioquia, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, e estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre os dons ministeriais, terminando hoje, graças a Deus, o ministério de profeta. Nós estamos então, ministério de profeta, lição de número 7, a parte número 3, pode passar. Ok? Pode passar. Ok. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok. Esse foi o último slide que nós fizemos, só para relembrar, né? Nós falamos que hoje o Senhor, Ele fala através de Jesus. Pode passar. Recapitulando, o ofício de profeta no Novo Testamento consiste em 1. Proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com o objetivo de admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja. 2. Desmascarar o pecado. 3. Proclamar a justiça. 4. Advertir do juízo vindouro. 5. Combater o mundanismo. 6. Combater a frieza espiritual entre o povo de Deus. Ok, então nós estamos estudando os 5 dons ministeriais, né? Que nós já temos colocado a nossa mão para não esquecer. E a gente pode repetir: o primeiro dom que o Senhor Jesus concedeu à igreja foi apóstolo, que nós já estudamos. O que mais? Segundo? Profeta. É o que nós estamos estudando agora, né? Apóstolos, profetas, próxima semana evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Então nós acabamos de ver a finalidade para que o Senhor concede o ministério de profeta na igreja. Então os dons ministeriais são presentes de Deus para a igreja. Nós encontramos essa referência em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, né? Onde diz que o Senhor Jesus, então, Ele deu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Deus deu para a igreja, o Senhor concede à igreja para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que eu e você possamos chegar à maturidade, ao caráter de Cristo, para a unidade da fé. Esses são os objetivos pelos quais o Senhor então concede à igreja. Nós já estudamos anteriormente os dons espirituais, né, que nós precisamos continuar buscando. Se você ainda não recebeu algum dom, você que me ouve pela internet, você pode buscar, porque o Senhor está lá procurando um coração que queira, porque Ele quer encher do Espírito Santo, batizar no Espírito Santo e distribuir para a igreja essas ferramentas para que a gente possa pregar a palavra do Senhor com autoridade, né? Com esse poder extraordinário que vem de Deus. Então vamos continuar. Jesus também exerceu o ministério de profeta. Já vimos que o próprio Moisés disse que o Senhor suscitaria no meio do povo de Israel um profeta como ele. Este profeta que Moisés estava se referindo era Jesus, o Messias, o Cristo. Amém. Então Jesus, Ele é o profeta por excelência. Pode continuar. Deus se revelou por completo ao homem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus. Amém. Jesus, o próprio Deus Jeová, o Verbo se fez carne. Ok, então Jesus, Ele é Deus. Ele é o próprio Jeová, o Senhor Jesus. Amém? Pode passar. Isso descarta até outras doutrinas que dizem que Jesus não é Deus. Ele é o próprio Deus Jeová. Ele se fez carne e habitou entre nós para que você, para que toda a humanidade pudesse alcançar a salvação. Amém? Vamos passar. O que isto quer dizer? Quer dizer que depois de Jesus nós não temos mais o ofício profético de revelação progressiva. Sim, porque nós estudamos o papel do profeta no Velho Testamento. Ele ia trazendo a revelação aos poucos a respeito do Messias que viria, né? Então foi uma revelação progressiva, aos poucos. Tanto é que nós vamos falar Isaías, nós já falamos na aula anterior, ele veio
falou a respeito do Messias que viria, né? Jesus, ele fala sobre o milênio, o reinado de Jesus, enfim. Essa revelação era progressiva. Mas depois que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, não existe mais revelação progressiva. Tudo que Deus precisava falar para você crer em Jesus está contido no Senhor Jesus. Toda a revelação está em Cristo, né? Então, fora disso, não provém de Deus. Vamos passar? Atenção! Nada mais se pode acrescentar ao que Jesus revelou do Pai. Nunca esqueça disso. Isso. Você que está me ouvindo pela internet, e você também, né? Hoje, nós estamos vivendo uma época assim, de muita confusão. Em todo o planeta Terra, nem tanto aqui no Brasil, mas também existe aqui no Brasil, mas em outros lugares, existem doutrinas que estão pregando outro evangelho, além do que o Senhor Jesus, do que o Senhor já nos concedeu, né? Então, tudo o que você precisa saber para alcançar a salvação está aqui. O que estiver fora da palavra, você pode rejeitar, porque não é de Deus, é engano, né? São fábulas, engano de Satanás para que você perca a sua salvação. Então, não importa onde você esteja ouvindo esse vídeo, se estiver fora da Bíblia, você pode deletar. Existem muitas igrejas hoje que se dizem o nome de igreja, nomes bíblicos, né? E que você tem que realmente questionar. Se você estiver ouvindo uma mensagem que está fora da Bíblia, pode ter o nome mais bíblico, mais lindo e maravilhoso, você pode ter certeza que não é de Deus. Você pode, sabe? Pode ir lá porque é engano do diabo. Amém? Pode passar. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém desacrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém. Então, como é que você vai saber dessa importante orientação de Deus se você não tem tempo de ler a palavra? Não é verdade? É por isso que lá em Oséias o Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, né? A última hora da igreja, ou seja, o final da dispensação da graça, a qualquer momento, quando Jesus arrebatar a igreja, isso está muito próximo. Apesar de muitos cristãos não crerem assim, ou estão distraídos, estão tão envolvidos, tão sobrecarregados que não percebem os sinais da volta do Senhor Jesus. Então, se nós não conhecemos essa parte das Escrituras que está escrito no livro de Apocalipse, certamente nós até ficaremos enganados. Será que Deus está falando mesmo? Será que essa doutrina nova, apesar de estar fora da Bíblia, será que não é de Deus? Mas também fala alguns versículos de Deus. Então, mas é assim. A heresia, ou seja, a doutrina contrária à palavra de Deus, ela sempre vai usar parte da Bíblia. Não a totalidade da palavra de Deus, parte da Bíblia. E existem muitas. E eu não preciso dizer o nome porque você conhece. Né? Se você conhece a Bíblia e prega alguma coisa fora da Bíblia, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia de juízo. Apóstolo Paulo pregou lá em Atos 17 que Deus já estabeleceu um dia de juízo. A palavra de Deus fala muitas vezes sobre esse dia do juízo. Amém? Amém. Então, se alguém te prega, alguém te ensina que há alguma coisa diferente da ressurreição, então é porque não é de Deus. Porque Jesus, Paulo pregava lá em Atenas, Atos 19, o que ele pregava? Atos 17, amém? Amém? Se eu falar alguma coisa que não está, você me ajuda, me lembra, porque às vezes a gente fala tão rápido. Eu já me dei conta, às vezes assistindo um vídeo anterior, e eu falei uma coisa que não prestei atenção e ninguém me corrigiu. Isso não é bom. Se eu falar alguma coisa que não está, Atos 17, eu falo sempre Atos 17, porque não sei porque falei 19 agora. Então você me ajuda, fica ligado. Então, Atos 17, Paulo pregava o quê? Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição. Se alguém te ensina alguma coisa diferente de ressurreição, não é de Deus.
Amém? Amém. Vamos passar. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Amém. Eu amo esse versículo, irmãos. Por isso eu coloquei. Nele, na pessoa de Jesus, habita toda a divindade. Porque Ele é Deus, todo-poderoso. Né? Jesus é Deus, Ele conhece o nosso interior, né? Ele se deu pelos nossos pecados, Ele se entregou pelos nossos pecados, Ele veio com esse propósito, morrer pelos nossos pecados, para que eu e você hoje pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. É motivo de dar glórias a Deus, porque há quantas pessoas que não conhecem Jesus, quantas pessoas que você convive diariamente no seu trabalho, na faculdade, na escola, que não conseguem crer, não querem crer. Eu não vou nem dizer, no Evangelho, não creem em Deus. E nós temos o privilégio, você que está em casa, que faz parte do corpo de Cristo, que está me ouvindo, né? Tem o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida e crer, e ter essa esperança. Quando o apóstolo Paulo diz assim, se nós que somos Jesus, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que ele falou isso? Qual o contexto? E por que ele estava falando essas palavras? Porque ele estava falando da ressurreição. Então significa o quê? Quando eu e você, que já temos os nossos pecados cancelados, já fomos justificados, reconciliados com Cristo, temos o nosso nome escrito no livro da vida, esse corpo vai morrer sim, a menos que Jesus volte hoje. Aí você que é cristão vai ser arrebatado, terá um corpo transformado. Você não vai passar pela morte física. Mas caso você morra, caso eu morra, o meu corpo será transformado. Eu receberei um novo corpo, né? Uma nova carne, como Paulo explica muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a carne, a nossa carne será diferente, ele fala da carne dos homens, a carne dos animais, a carne dos peixes, das aves, mas existe uma carne que eu e você não conhecemos. Aleluia! Nós temos que alimentar o nosso coração com essa palavra, irmãos. Você tem esperança de ressuscitar no pó da terra, sabe? O corpo vai ficando caidinho, vai envelhecendo, mas quando você ressuscitar, você vai ter um corpo novo, perfeito, glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Isso não é motivo para se alegrar? Amém? Amém? E você dá um amém aí em casa também? Glória a Deus! Essa é a esperança do povo de Deus. Essa é a esperança daquele que é nascido de novo, aquele que é lavado no sangue do Cordeiro. E se tem alguém que não tem essa esperança, porque ainda não entrou no caminho, então é momento de acertar a vida, né? Entrar no caminho que é estreito, sim, mas larga o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas você precisa estar no caminho estreito, né? Então nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus, e toda a divindade se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar? Pode passar. Jesus adverte a igreja: cuidado com o lobo. Cuidado com o lobo. O lobo fica onde? No meio do povo. É no meio da igreja, irmãos. Né? Ele está lá, ó. Você pode olhar aquela pessoa, mas ele ora em línguas. Ele dá glória a Deus mais alto do que todos os irmãos da igreja. Isso não é sinal, isso não é parâmetro para você conhecer o verdadeiro cristão. Não é. Né? Então o falso profeta, ele está no meio da igreja. Vai lá, senta lá, canta, tem uma voz bonita, né? Dá glória a Deus bem alto. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Falsos profetas, como reconhecê-los? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore má produz maus frutos, não pode produzir bons frutos. A árvore boa produz bons frutos. Ok, isso sim, é um parâmetro, né? Por isso que nós já temos ensinado, quando nós estudamos sobre o dom de profecia, que é diferente do ministério de profeta, nós falamos que temos até um exemplo, que às vezes é só o fato da pessoa que tem o dom da profecia, se levanta e começa a orar em línguas, você vai logo se alegrando, Deus está presente, Deus está falando. Não é bem
conhecer a vida daquele profeta. Você precisa saber se realmente ele ama a palavra do Senhor, se ele é uma pessoa íntegra, se ele anda em santidade. Você tem que conhecer a vida do profeta. Então você conhece a árvore pelo fruto. Né? Como é que pode uma árvore boa não pode dar maus frutos? Né? E uma árvore má não pode dar bons frutos? Não pode. Então a gente conhece o profeta pela árvore. Né? Se ele dá mau fruto, né? Como é que pode levantar, orar em línguas, bater pé, rodar, e estar com a vida em pecado? Não pode. Se a pessoa está em pecado, não pode. Né? Não condiz com a palavra do Senhor. Pode passar. Pode ler embaixo. Pode ler embaixo. Guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-los-eis pelos seus frutos. Isso, não só pode como deve. Agora a gente vai prestar atenção. O que Jesus falou mesmo? Lê a referência também. Guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-los-eis pelos seus frutos. Mateus 7:2. Isso, então Jesus falou em Mateus que eu e você temos que observar a vida do profeta. Será que eu posso aceitar aquela palavra como vinda de Deus? Uma pessoa que a gente sabe que está em pecado, por exemplo? Não, Deus não vai usar. Né? Pode estar sendo usado o próprio coração, está falando do coração dele, pode estar sendo usado até pelo inimigo da alma dele, por Satanás. E tem que ter base bíblica. Se profetizar alguma coisa que não está na palavra, você pode deletar porque não provém de Deus. Tá certo? Vamos. Por seus frutos os conhecereis. Só um minuto. É o mesmo versículo, mas eu achei tão bonito os frutos, que eu achei bom colocar novamente. Está um pouquinho difícil para ler? Não. Então pode Por ler. seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Mateus 7:1-6. Isso. Então, podemos passar. Cuidado, lobos roubadores. Viu como Jesus falou? Muitas vezes, no Velho Testamento, irmãos, são inúmeros profetas que estão sempre advertindo o povo sobre lobos vorazes, né? Devoradores, né? Eles estão no meio do rebanho para... Jesus falou lá em João 10 que o diabo, né? Ele anda ao nosso derredor. Não. O diabo é para roubar, matar e destruir, né? Então o lobo vai lá no meio das ovelhas, né? Para então enganar, para destruir. Pode passar. Fique atento. Nada mais se pode acrescentar ao que Jesus revelou do Pai. Amém. Eu acho que eu tenho que ficar com a Bíblia na mão hoje o tempo todo, né? Porque o nosso estudo está finalizando sobre o dom ministerial de profeta, que nada além do que está escrito aqui. Não se engane. Se alguém Paulo disse lá em Gálatas, se alguém te apresentar um outro evangelho, né, seja anátema, maldito. Então, apenas a palavra de Deus. E eu espero que você, que me ouve pela internet, que você creia que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, Amém. que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos passar. O que não estiver na Bíblia não é legítimo, portanto, não é de Deus. Isso. Nós estamos repetindo a mesma mensagem de várias maneiras, para que você, quem sabe, você está sendo sincero, mas frequentando um salão, uma reunião que se fala de Deus, né? Mas que não prega a ressurreição. Então, essa doutrina não é de Deus. Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele foi sepultado e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Amém. Então a ressurreição, né? O nome de Jesus. Então tudo que você precisa para a salvação tem que estar aqui. Se não estiver na Bíblia, não é de Deus. Saia dessa igreja, né? Se ela estiver pregando outra coisa, se ela não coloca Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que honra o Pai, aquele que não honra o Filho, não tem o Pai. Então Jesus e o Pai, Jesus disse na oração sacerdotal João 17, eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele não é menor que o Pai, ele é Deus. Então se você frequenta alguma igreja que diz que Jesus não é Deus, saia de lá porque você está sendo enganado. Se você frequenta uma igreja que além da Bíblia tem
tem outro evangelho, um outro livro, então você sai de lá porque também não é de Deus. Então tudo que Deus precisou revelar para o homem, para a salvação, está na palavra. Amém? Pode passar. Amém. Aprenda isso e guarde no seu coração. Tudo que era necessário que o homem conhecesse a respeito de Deus foi revelado na pessoa de Cristo. Amém. Pode passar. Jesus nada escreveu. Ele inspirou os apóstolos e profetas para registrarem aquilo que ele havia ensinado. O Espírito Santo os fez lembrar de todas as coisas. Amém. Então, tem muita gente que diz assim, a Bíblia foi escrita pelos homens, né? Mas só tem um detalhe, foram homens, apóstolos de Jesus, que andaram com Jesus, e foram pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Você vê que há não existe uma controvérsia. A palavra de Deus, ela se encaixa, né, por inteiro, se completa, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, para que eu e você possamos ser salvos por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Pode passar. João, o último dos 12. E com o último apóstolo a viver, que foi João, nós temos encerrado a revelação de Cristo. Isso, deu para prestar atenção? Você prestou atenção? Então João, quando foi para a ilha de Patmos, lá ele recebeu, a revelação que ele recebeu foi do Senhor Jesus. E ali no livro de Apocalipse termina toda a revelação de Deus. Tudo que o homem precisa saber a respeito do Deus eterno, da divindade, está tudo aqui na palavra. E tudo isso termina no livro de Apocalipse. Vamos passar mais um? Revelações do Apocalipse. Esta é a revelação do Apocalipse que começa dizendo: revelação de Jesus Cristo. Pode ler. Não, pode só ler o slide. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 1, pode passar? E assim, sim, nós podemos ler novamente agora prestando atenção. Apocalipse É isso? 22, 18 e 19. Vamos ler todos juntos? Vamos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras. Todos juntos, profecias de vamos lá, todos juntos. De novo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém, glória a Deus. Então, a gente vê o cuidado do Senhor em advertir a sua igreja dos falsos profetas. Então, se você acrescentar, ou se você tirar alguma coisa, o Senhor então vai acrescentar as pragas, os flagelos e tudo que está escrito na palavra, né? Então, hoje nós temos assim um estudo muito rápido, porque é esse finalzinho que faltava para terminar o ministério de profeta. Nós aqui, na nossa igreja, hoje nós assistimos um pequeno vídeo falando sobre uma doutrina que não é de Deus, mas senão não ia dar para passar para você. Mas você pode ver no YouTube algumas doutrinas assim contrárias da palavra de Deus, só para você ter conhecimento. Mas no próximo domingo nós já estaremos entrando no terceiro dom ministerial. Podemos dizer novamente, o primeiro que nós já estudamos foi o dom ministério de apóstolos. Hoje nós terminamos de profeta e o próximo domingo, que é maravilhoso, eu quero te encorajar a estar conosco no ministério de evangelista, que vai ser assim, um encorajamento para a nossa vida. Que Deus te abençoe, né? Que você possa aproveitar essa semana que estamos iniciando hoje, lendo a palavra, para que você não seja enganado, porque o cristão que conhece a palavra de Deus, basta uma palavra assim, o Espírito Santo já fala: opa, isso aí não passou na peneira, né? Isso aí não é de Deus, né? Então você está com o seu espírito está alimentado, por isso você não é enganado se você estudar as Escrituras. As pessoas estão gastando tanto tempo com tantas coisas inúteis.
vocês, mas você possa aproveitar o seu tempo, oferecer ao Senhor a sua vida, a sua juventude. Já temos falado no apostolado, nos dons ministeriais, que você busca o Senhor, que Deus pode te dar, quem sabe, o dom de apóstolo, de profeta, né? E já semana que vem vamos falar sobre o evangelista. Então são dons que o Senhor concede hoje. Os dons ministeriais são atuais, para que a igreja seja edificada, a igreja do corpo de Cristo espalhada por todo o planeta Terra. Então que você aproveite a semana para ler a palavra e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, você que está ligado com a gente, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.